e é um prazer estar aqui hoje com os convidados do painel sobre a linha de frente invisível no combate ao Covid, riscos e aprendizados para o setor de limpeza. Eu agradeço a sua audiência e também ao apoio da nossa intérprete de Libras, a Daiane Albuquerque, que está aqui apoiando a gente hoje. Bom, em tempos de pandemia, os olhares se voltaram para os profissionais de saúde e de setores essenciais, porém, para que os ambientes de trabalho fossem adequados à crise sanitária, um setor foi e é essencial, que é o setor de limpeza profissional e facilities. Hoje, nós vamos olhar para esse setor e para saber quais foram os principais riscos enfrentados por esses profissionais e também as adaptações foram necessárias para que eles pudessem exercer a sua profissão com segurança. Também é importante a gente entender quais foram os aprendizados que ficarão no pós-pandemia em relação à importância do setor e a mudança de paradigma sobre o tema da salubridade no local de trabalho. E para essa importante conversa, eu convido a Cássia Maria Teixeira de Almeida, que atua no setor de asseio e conservação desde outubro de 2012 como superintendente executiva da FACOP. Ela é pós-graduanda em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global. Ela é formada em administração de empresas, pós-graduada em análise de sistemas e gestão de marca e identidade corporativa, e é também especialista em gestão cultural e tem MBA em excelência em serviços. Ela também é mentora e membra do Conselho Consultivo da School of Dignity, uma organização na Índia, conselheira no Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial, da FIEP, integrante da Rede de Investidores Sociais, da Rede de Terceiro Setor de Curitiba e também dos grupos de trabalho dos ODS e Direitos Humanos do Pacto Global da Rede Brasileira, da ONU, e dos GTs, dos grupos de trabalho de Direitos Humanos e Integridade do Instituto Etos. Convido também Guilherme Sala, diretor de novos negócios da Max Service, empresa especializada em limpeza profissional. Ele tem mais de 12 anos de experiência em limpeza profissional, sendo gestor de áreas de operações, compras e manutenção de equipamentos. Também é diretor de sustentabilidade e responsabilidade social da Abralimp, é formado em administração de empresas pela FAAP e pós-graduado em gestão estratégica de mercados pela SPM e finanças pelo INSP. Vamos contar também com a participação do Ricardo Vaccaro. Ele é engenheiro formado pela Escola de Engenharia Mauá, diretor-geral da RL Higiene, fundador e atual presidente do Conselho Deliberativo da Alha Higiene, membro dos conselhos deliberativos do Instituto Cidades Sustentáveis e do Instituto Etos, foi fundador e presidente da Abralimp, que é a Associação Brasileira do Mercado Institucional de Higiene e Limpeza, coordenador-geral do Pensamento Nacional das Bases Empresariais, além de membro dos conselhos deliberativos do Instituto Acatu pelo Consumo Consciente e da Fundação Abrinq pelo Direito da Criança e do Adolescente. Bom, obrigada a Cássia, Guilherme e Ricardo por estarem aqui com a gente. E para começar, eu gostaria de já começar, iniciar com a Cássia, pedir, Cássia, para que você conte um pouco sobre como foi, como está sendo a atuação dos setores de limpeza durante a pandemia do Covid-19 e sobre os riscos aos quais os trabalhadores foram expostos e como é possível mitigá-los. Está no mudo. Muda. Obrigada, Juliana, a todos. E que pergunta, hein, Ju? Vamos lá. Para falar, então, da limpeza, só quero fazer uma divisão, A gente fala de limpeza, normalmente, no nosso setor, está falando do serviço terceirizado. Mas vamos pegar um universo aí da limpeza doméstica e da limpeza profissional. E na limpeza profissional, nós temos aquelas empresas que terceirizam o serviço de limpeza, que são as empresas do asseio, e tem as contratações diretas, que são aquelas empresas que não terceirizam, que têm seus trabalhadores diretos. Então, quando a gente vai falar agora, vai atingir a todos estes, porque são todos trabalhadores da limpeza. Então, assim que a pandemia chegou, o impacto foi imediato, não só porque veio a consciência rápida, a informação rápida antes da consciência do quanto era necessário ter os ambientes limpos e higienizados por causa do toque, principalmente as superfícies que depois vinham para o rosto, para os olhos e essa contaminação. E foi tudo muito rápido, e ao mesmo tempo muita coisa fechou e outras, como os hospitais, ficaram superlotados. Nessa questão, o pessoal da linha de frente, e aí vamos destacar hospitais, o pessoal da limpeza, sim,
foi reconhecido, inegavelmente, reconhecido lá dentro pelos profissionais que também estavam na linha de frente, porque os médicos e enfermeiros não podiam atuar se não houvesse a higienização correta. Né? Então, nesse caso, os mesmos EPIs que o corpo médico recebia, o pessoal da limpeza também. Então, a gente tem situações assim. E tem aquelas outras situações em que fechou e esses empregados ou foram demitidos quando são diretos, ou muitas vezes entraram aí na suspensão, na redução, né? E foram para suas casas. E tem aquele outro que não estava nos emergenciais, por assim dizer, como os hospitais, mas que não pararam de trabalhar, que sempre estiveram na linha de frente, e esses eu digo que continuaram não sendo reconhecidos. Como a limpeza passou a ser reconhecida, mas não aquele que executa. Né? E se muitas vezes aquele que executa, se algumas vezes aquele que executa foi reconhecido como um executor, mas não personalizado, que continua sendo o que sempre existiu em relação à limpeza e tantas funções operacionais, né, que é não ser visto. Né? E a limpeza, ela traz um estigma ali, né? É muito comum ouvir falar, já se sabe nascendo limpar, já se nasce sabendo limpar. Né? E quando veio, então, a pandemia e todos aqueles cuidados, veio um pensamento, assim como surgiu de um lado um pensamento que agora o mundo, depois disso, o mundo vai ficar melhor, as pessoas vão ficar melhor, no setor de limpeza também veio, poxa, agora esse setor vai ser reconhecido. Tanto que no final de 2020, lá para outubro, me parece, o governo reconheceu o setor como essencial. E aí veio uma nova esperança, esse profissional vai ser reconhecido. E nesse momento ser reconhecido como também ter prioridade na vacinação. Né, coisa que também não aconteceu. E aí não dá para ficar disputando quem teria uma prioridade maior, mas com certeza esse profissional não parou, esse profissional continuou agindo. Então, essa eu acho que foi a primeira coisa que não mudou, né, que a personalização da limpeza, ela continua não. Com essa ideia de já se nasce sabendo limpar é extremamente negativo, porque a gente sabe que não é assim, como a gente está falando de limpeza, e agora, pelo menos, as pessoas, a maioria das pessoas sabem que limpar não é só tirar aquela sujidade, não é só tirar o que está ali, ou passar algo cheiroso, e é muito importante levantar essa questão do perfume ligado à limpeza. Lembra que hospital você não tem cheiro de produto de limpeza. Então, o perfume, um lugar perfumado, não necessariamente é um lugar que esteja próprio para o uso. E aí veio a popularização. De repente, todo mundo falava em higienizar. Todo mundo sabia o que era higienizar, né? E aí o pano com álcool virou o símbolo de tudo. A gente ia para o supermercado e ficava feliz de pegar o carrinho ainda molhado, porque via com a ilusão de que estava higienizado, e não estava, né? Ainda mais que ele ainda estava molhado, não tinha nem agido. Então, isso também, eu acho que começou a tirar esse valor que esse profissional começou a ter, quando veio essa popularização e essa ilusão de que todo mundo saberia higienizar. E é importante até falar, no que a gente vive hoje, é muito importante estar atento ao seguinte: tem muita gente que está simplesmente passando o álcool gel em todas as situações, faz o que faz, passa um álcool gel. O mais importante é lavar as mãos. Ali você tira a sujeira. Quando você passa o álcool, você desinfeta e aí você tem higienização. Então, é importante a gente fazer isso. Enfim, e não dá, né, Juliana, para a gente buscar algo novo sem trocar a roupa velha. Então, assim, se não tem a disponibilidade de olhar e de ver o valor daquela pessoa que está executando a limpeza, que está lhe proporcionando um local adequado, a invisibilidade, ela segue. E quando você não enxerga, a invisibilidade não é só sua, mas você expande isso para todos os lugares. Então, eu falei dos hospitais. O coletor também urbano, ele também teve seu reconhecimento por causa da cidade, né, vazia e ele circulando, e teve um outro contraponto, né,
os ônibus, diminuiu muito o número de ônibus rodando na cidade. E essas pessoas são usuários do transporte urbano e continuaram trabalhando, não tinha a chance de não fazê-lo. Então, começaram a ter, então, um ambiente até mais perigoso, porque é menos ônibus mais cheios. E aí, o que acontece? A gente vê também a questão de mitigar, né? A gente vê também o seguinte, várias empresas, essa pandemia trouxe essa questão social, ela veio muito mais à tona, né? Porque a gente está mexendo com vidas humanas. Então, houve uma conscientização, um cuidado maior. Mas essas pessoas, elas também, eu falo pessoas porque, enquanto profissionais, antes de tudo, são pessoas, então também sofreram e sofrem a questão emocional, as perdas, os medos. Então, muitas empresas estão com programas maravilhosos, realmente maravilhosos, de cuidar das pessoas que trabalham ali. Mas não está chegando, muitas vezes, nesse lugar, nessas pessoas, né? E esse é um grande problema, não chegar até elas, porque são elas que estão ali no dia a dia fazendo essa limpeza, sabe? Enfim, a gente fala também o seguinte, esse é um profissional que ele circula pela empresa toda, ele entra em qualquer sala, né? Ele vai da presidência à cozinha, por assim dizer, porque ele tem que estar ali. Então, quando hoje o social aí que subiu, ele trouxe o ASG, o ISD, que já existia, mas que agora deu, e ele faz o link do ambiental com a governança. Então, nós estamos falando aqui, esse profissional, ele circula em todas as áreas. Se a gente pegar a parte de governança, a LGPD, uma das normas é não deixar informação em cima da mesa. Pronto, você esqueceu. Esse profissional, ele vai atuar nesse ambiente no momento que não tem ninguém. Se for agir como aquela limpeza que você já nasce sabendo, junta o papel e põe num canto. Mas como é que é para fazer? Tem que juntar, pôr num canto, tem que levantar, aquela informação, ela é confidencial, ela é importante, ela não é, o que faz com aquilo? Então, a capacitação, a preparação desse profissional, não só para executar o trabalho perfeito, usar o produto de forma adequada, o produto adequado, usar os equipamentos, e aí entra aí no ambiental. Então, esse profissional, ele circula em todo o tempo. Então, as empresas que estão fazendo trabalhos maravilhosos, nesse momento estou falando de empresas, clientes, né, que contratam esse serviço, maravilhosos de sustentabilidade, de ambiental, de social, é muito importante, e são elas que vão ditar essa regra, reconhecer esses profissionais também, enquanto um profissional e uma pessoa agindo ali, seja ele terceirizado ou não, né? Tem-se todo o cuidado com o pessoal do administrativo, terceirizados de TI, etc., mas esse operacional, e é ele que circula por tudo, é ele que garante esse ambiente, é ele que tem os contatos diretos, é ele que também tem medo, preocupação, perdas, e é ele que também está precisando desse apoio emocional e físico. Então, é muito importante, uma das formas de mitigar essa invisibilidade é começar a ser visto, né? Então, assim, posso dar um exemplozinho rápido aqui da importância de ver esse profissional. Vou dar um exemplo de algo que aconteceu esse fim de semana aqui na FACOP. Nós voltamos às aulas presenciais, estamos com um restaurante novo nos atendendo, e alguns anos atrás, antes da pandemia, nós cortamos todos os copos descartáveis. Então, a gente fez todo um trabalho com os alunos para trazerem. Pois bem, voltamos às aulas, pedimos para trazerem, foi contratado um novo restaurante e tudo funcionando bem. Eu estava na pedagogia e entrou a nossa encarregada de limpeza e perguntou: os alunos foram orientados a trazer os copos? Foram. Mas alguém orientou o restaurante a não disponibilizar copo plástico? Não, a gente esqueceu, passou batido. E ela, né, que é profissional de limpeza, que teoricamente é que tem menos informação,
com já essa consciência de direcionamento da instituição, foi quem nos alertou. Então, e o que acontece também? Se nós recebemos essa informação e não a tratamos de forma digna, que é o que muitas vezes acontece, o profissional é capacitado e chega num ambiente que não tem essa recepção de valor, de respeito, ele se fecha. E aí todos perdem, porque é ele quem vai trazer essa informação. Ele circula por tudo, gente. Ele está em todos os lugares. E é ele que nos garante o bem-estar e as condições adequadas físicas para ali estarmos. Muito bom, Cássia. Muito importante a sua fala, e justamente para a gente não mais invisibilizar, né, esse profissional que é responsável por promover a saúde nos ambientes de trabalho, né? A gente, não, como você bem fala, né, a gente não está falando de limpeza apenas, a gente está falando de uma promoção de saúde. Sem esse profissional ali, sem essa atividade, como a pandemia deixou isso muito claro, e a gente não pode esquecer. Obrigada pela sua fala inicial. Nada. Agora, eu vou vou convidar, né, aqui o Guilherme para comentar sobre como tem sido a atuação da Maxi Service durante esse período e como os serviços fornecidos pela empresa estão apoiando outros setores para a retomada gradual da economia. Guilherme, por favor. Legal. Primeiro, boa noite para todos. É um prazer poder falar aqui com vocês sobre isso. Tem pessoas aqui super legais, com conhecimentos super legais, que com certeza vai agregar bastante, né? Falando um pouquinho, a Cássia comentou bastante sobre essa luta, né? A gente sempre fala dentro da Abralimp, né, que é a associação que nos dá um norte, né, do que fazer, como capacitar o nosso mercado. E isso é algo que vem de muitos anos, né? O Ricardo depois vai poder falar um pouquinho, mas é muito antigo a forma de lidar com limpeza profissional. Como a Cássia falou, não é simplesmente você pegar um procedimento doméstico e trazer ali para o corporativo, né? Quando a gente fala de um processo de limpeza profissional, é sinônimo de saúde, igual a Juliana comentou, é saúde. E para todos os players, né, do mercado que vivem disso, né, isso sempre foi uma coisa muito clara, né? Então, desde que eu comecei a trabalhar na Maxi, desde que eu comecei a estudar sobre limpeza profissional, sempre foi muito claro desse sinônimo de saúde. Só que isso, infelizmente, sempre foi muito restrito ao nosso mercado, né? Quando você vai para fora do mercado, ou seja, para o tomador de serviço, ou às vezes para uma pessoa que não tem tanto conhecimento técnico sobre a área de limpeza, ela se torna uma despesa, né? Então, para muitas empresas, até o início da pandemia, a limpeza sempre foi uma despesa, né? Então, eu preciso reduzir, quanto menos, melhor, quanto menos aparecer, melhor. E a gente sempre lutou muito que esse não é o caminho, né? Eu não tô falando ali, tô falando da saúde do colaborador, que se eventualmente um procedimento for feito com um produto errado ou de uma forma errada, ou igual a Cássia comentou, se não esperar o tempo do produto agir, se eu fizer de procedimento errado, eu vou estar colocando em risco o colaborador da limpeza, o colaborador que trabalha naquele ambiente, e às vezes até colocando em risco, por exemplo, uma linha de produção, quando você vai para uma indústria. Então, a luta sempre foi muito da técnica. A limpeza ela é sinônimo de saúde, sempre foi. Isso nunca mudou, independente de pandemia ou sem pandemia. O que aconteceu foi que, a partir do momento que tivemos um problema público, né, que abrangiu e impactou 100% da sociedade, como que a gente consegue resolver isso? Putz, a limpeza é um dos pilares. A gente acabou saindo de eu sempre falo, né, a gente saiu de uma despesa e se tornou estratégico para muitas empresas. Então, a Maxi, por ser uma prestadora de serviços, foi um mix de situações, assim, de situações onde você tinha aquele cliente que colocou a gente numa mesa estratégica para discutir a operação, porque precisava rodar. Então, como que eu consigo rodar a minha fábrica mesmo em época de pandemia? Eu preciso reforçar a limpeza em tal ponto, o que a gente vai fazer? E aí a gente conseguiu tecnicamente mostrar o que sempre a gente fez, né? Às vezes aquele procedimento nunca foi olhado com tão cuidado, mas aí quando chega num ponto que fala, opa, se não for feito eu posso colocar ao risco da saúde de alguém, por conta do Covid no caso, mas sempre aconteceu. Você tem N doenças que
que podem ser transmissíveis. Você entra num banheiro que nunca foi higienizado, você está com risco de N infecções, é muito saúde, né? Então, foi um momento muito particular. A Abralimp foi super importante para o mercado, porque a Abralimp ela conseguiu, numa velocidade muito rápida, dar todas as ferramentas possíveis para que os associados, né, do mercado tivessem uma única informação. Então, eu lembro que quando a gente teve os primeiros casos, e quando falou assim, ó, vai ter o lockdown, vai fechar, os shoppings vão fechar, isso aqui em São Paulo, se eu não me engano, acho que foi dia 23 de março do ano passado, ou por aí, nessa época. Em uma semana, a Abralimp tinha um manual feito com protocolos para a gente poder operar. E isso a gente disseminou no mercado. Foram todos os players trabalhando em conjunto para trazer essa saúde, né, para a população. Então, isso foi muito importante nesse primeiro impacto, né? Para quem já estava no mercado, que já está acostumado com essas demandas, eu vou falar um pouquinho do nosso caso, mas a gente já utilizava, eu não precisei alterar nada no meu procedimento de limpeza, porque a gente já fazia algo que era eficiente, que era eficaz ali, que era uma limpeza profissional. A única coisa que a gente fez foi aumentar as frequências nos pontos de contato, né? Então, não vamos espaçar tanto para que seja feito aquele repasse. Então, a gente começou a trabalhar nisso. Só que não é só isso, né? Essa é a parte, vamos dizer assim, que é da limpeza para fora. Da limpeza para dentro, eu tenho a gestão de pessoas, né? Igual a Cássia falou. Muitas vezes, isso foi um desafio enorme nosso, e uma coisa que a gente brigou muito foi, legal, eu tenho todas as regras de distanciamento, a empresa está dando todo o suporte, o colaborador está chegando, está conseguindo executar a atividade dele, mas e para ele chegar no trabalho, igual a Cássia falou? Eu tive situações em alguns municípios do prefeito falar assim, não, a partir das 10 não vai ter mais transporte público. Tá, e o hospital que trabalha 24 horas? Né? Como que esse colaborador vai chegar? Foi um desespero. Eu falei, putz, eu não posso, a gente como empresa, né, é uma responsabilidade muito grande quando você trata de limpeza hospitalar, qualquer tipo de limpeza, mas a hospitalar ela é mais evidente, né, essa preocupação. E como que eu tenho gente na UTI e o meu funcionário não vai conseguir chegar lá? A gente deu um jeito, é Uber, é aplicativo, vai de um lado, pega um, mas assim, algumas incoerências que acabaram, talvez não foi uma ação tão centralizada, acabou atrapalhando muito quem precisava trabalhar, né? Então, reduzir ali o número de ônibus, legal, você vai reduzir a circulação, mas e o trabalhador que precisa trabalhar, que precisa usar aquilo lá, né? O cara chega ali com um monte de gente, e aí, desculpe, não há máscara que segure, né? Não existe ali, você tá todo mundo junto naquele mesmo local, e aí você entra numa outra realidade, que daí você entra na empresa, aí você tem o distanciamento. Então foi muito, em alguns pontos, isso foi algo muito desconexo. Então você tinha uma realidade de ultra preocupação com aquele colaborador para ele ter o distanciamento, por exemplo, troca de turno. Troca de turno, assim, o pessoal, ele sai, a gente escalonou, vamos escalonar para o pessoal não ter ali uma aproximação, né, para poder dar um horário de almoço, horário de janta, vamos ir alternando. E aí a gente parava e falava, mas o cara, quando ele sair, o poder público talvez não está dando todo o suporte necessário para aquilo. Então, isso foi um desafio muito grande nosso, foi uma preocupação muito grande nossa. O nosso colaborador, quando eu falo de limpeza profissional, e isso é um trabalho que a FACOP faz muito bem, que a Abralimp faz muito bem, é o treinamento. Então, a utilização de um EPI correto. Então, não foi nenhuma novidade, a máscara ela foi mais um EPI, mas o EPI ele já é uma realidade daquele colaborador, né? Então, ele usar uma luva para fazer a correta higienização, isso já acontecia, né? Então, a gente teve essa evidência, né, de mercado mesmo, de falar, putz, é a limpeza que agora vai nos ajudar, mas foi algo que a gente sempre lutou muito para ter isso em épocas normais. Hoje em dia, a gente consegue notar uma percepção de que o pessoal tem uma valorização maior sobre a nossa atividade, mas é igual a Cássia falou, ele para aí, ele não vai ali para o colaborador que ele tem um nome, que ele tem uma família, que ele tem um emprego, ele depende daquele trabalho, e muitas vezes a gente viu diversas situações que clientes, a gente ficou super grato de
por exemplo, ir de aplicativo todos os dias até hoje, né? Então, um quadro, às vezes, de 40, 50 pessoas trabalhando dentro de uma fábrica, indo individualmente de aplicativo para o cara não pegar o transporte público. Então, você teve diversas situações. Em um âmbito geral, eu acredito que a gente teve realmente uma evidência muito grande. Isso foi muito positivo para o setor. A gente conseguiu demonstrar o que é técnico, o que é limpeza profissional de uma limpeza doméstica, e isso foi um trabalho muito árduo, né? A gente ainda está lutando contra isso, nada voltou ao normal, as equipes de limpeza estão a todo vapor, né? Óbvio que, igual eu falei, alguns procedimentos nós adaptamos para que tivesse uma segurança maior, mas o básico é aquilo, é a limpeza profissional, é usar o produto correto, aguardar o tempo correto, na frequência correta e com os EPIs corretos, lembrando sempre que esse trabalhador, ele também vai voltar para casa, né? Então, teve um webinar agora há pouco tempo que a Abralimp participou e veio um dado super interessante de hospitais, falando justamente que a contaminação entre médicos foi muito menor do que com o público ali, o terceiro, o pessoal da limpeza, manutenção. Por quê? Será que esse médico ele já está mais habilitado e treinado, já está acostumado com aquele tipo de EPI, né? Será que por que deu essa diferença maior? Um outro ponto que a gente brigou muito no começo, e a Cássia falou, foi a vacinação. Como que o profissional da limpeza não teve essa prioridade, né? É o profissional que vai ali no banheiro e faz a higienização daquele banheiro, né? É o profissional que vai em áreas super críticas e vai fazer aquela higienização. Esse é o cara que deveria ter é óbvio que os médicos são as prioridades, mas eu acho que a limpeza ela devia estar nesse mesmo contexto, né? Eu tenho, por exemplo, escritórios onde você passa 1.000, 2.000 pessoas num conjunto sanitário e eu não vou priorizar aquela pessoa que faz a higienização, né? Então isso foi algo que a gente sentiu muito. A Abralimp fez uma campanha, mas a gente acabou não tendo sucesso de ter uma priorização dessa vacina. Uma pena, mas o nosso público sempre buscou se cuidar muito, né? Buscou olhar com muito cuidado e muito treinamento, né? Muito treinamento. Acho que o resumo de 2020 para a gente foi treinamento. Revalidar, orientar, sempre. Com o desafio da não aglomeração, né? Geralmente o treinamento para times de limpeza, você reúne ali o grupo e fala ali rapidamente, são treinamentos rápidos de 15, 20 minutos, são treinamentos que não adianta você colocar o time sentado ali para passar um PowerPoint, você tem que ali falar, mostrar, e foi um desafio, não dá para fazer dessa formato. Então, grupos pequenos, falar individualmente, e isso é uma rotina que acontece até hoje, né? A gente vê essa valorização, a gente vê esse esforço no treinamento, mas a gente ainda acha que falta um pouquinho mais, é o que a Cássia falou. Talvez ali a atividade valorizou, mas ainda tem um profissional por trás, né? Um exemplo que eu sempre gosto de dar, às vezes o pessoal é acostumado, chama a tia da limpeza, né? Não é a tia da limpeza, ela tem um nome, ela tem um sobrenome, e aquele é o emprego dela, ela não está ali nesse intuito. Então é algo que é um pouquinho além de pandemia, né? Não sei se eu me estendi muito, mas é um assunto que a gente acaba falando e vai puxando um assunto, vai puxando o outro, né? É muito importante essa sua fala, também a da Cássia, até para que, né, a nossa audiência, né, as pessoas que estão nas empresas e que vão nos ouvir aqui, né, no nosso painel, elas possam olhar para a limpeza profissional e para os profissionais, né, da limpeza, para as pessoas e os indivíduos, né, de uma forma mais estratégica, entendendo a importância, entendendo não só a necessidade desse trabalho, desse serviço que é realizado, mas também que são indivíduos, né, e que podem sim contribuir e cada vez mais com as organizações onde atuam, né? Então, até quando a gente fala dos programas de diversidade e inclusão das empresas, não dá para olhar só para os seus empregados próprios, como você não considera os indivíduos que são os terceiros que estão lá dentro como pessoas, né, em toda a sua potencialidade também, né, nessa relação de troca de serviço. Bom, muito obrigada. Eu vou passar a palavra agora para o Ricardo.
E aí, para o Ricardo, eu gostaria de ouvir sobre a atuação da RL Higiene durante a pandemia, como a empresa também promove o suporte com fornecimento de seus insumos para que outros setores possam ser retomados, e pedir para você comentar sobre as campanhas de conscientização da higienização das mãos. Você pode começar? Claro. Obrigado, Juliana, pela pergunta. E, bom, primeiro estou honradíssimo pelo convite do Edson participar da conferência e feliz de estar no time com os dois aqui, a Cássia e o Guilherme, que não poderiam ser presenças melhores para a gente estar aqui juntos. Então, deixa eu só contextualizar para te responder, e se eu escapar, você me cobra, mas eles já colocaram muito bem a relação de higiene e saúde, né, de limpeza e saúde. Já foi falado, só para lembrar que isso é ancestral, né, é contraintuitivo. A gente toma banho, a gente lava as mãos, as mães cuidam, vai lavar a mão antes de comer, né? Então, é contraintuitivo, a gente sabe dessa relação contraintuitivamente que saúde e limpeza estão correlacionados. A gente toma banho todo dia para controlar, assim, a gente fica mais bonito, mais cheiroso, mas a gente também controla os micro-organismos que estão no nosso corpo, né? A gente reduz o nível de contaminação. Então, tudo isso tem a ver, limpeza e saúde é contraintuitivo, né? O verbo limpar, inclusive, e o substantivo limpeza estão associados a coisas belas, positivas. Você só usa limpo, limpeza, para coisas legais, né? Jogo limpo, mãos limpas, essa coisa do fair play, da honestidade, está muito ligada à coisa da limpeza. Essa associação é muito bonita, é muito legal e faz parte desse ambiente. Mas, no entanto, como os japoneses dizem, a limpeza está ligada àquilo que é feio, sujo e perigoso. E daí talvez venha a questão da invisibilidade. Não confundir com o filme do Héctor Escola, né, Feios, Sujos e Malvados, até porque nós não somos malvados, nós somos super legais. Então, o filme é ótimo, fica a dica aqui. Mas, então, essa coisa do feio, sujo e perigoso faz com que as coisas tendem a se esconder. Não é uma preocupação, a gente sempre tenta esconder essa coisa da limpeza, da faxina. O quartinho da faxina, da limpeza, fica no pior lugar que tiver no prédio, mais longe, escondido no 5º subsolo, e assim sucessivamente, né? Aí veio a pandemia, né? E aí traz o tema da limpeza à toa, e nós somos parte da solução e não do problema, né? Então, saúde, e claro, em primeiro lugar a saúde, o pessoal de saúde, né? Mas segurança, manutenção, a logística em geral, entregadores, transportadores, etc. E foi fantástico para o mundo, para o ecossistema da higiene e limpeza. Essa valorização, vamos dizer assim, não houve reconhecimento, estão usando a palavra reconhecimento, mas houve uma conscientização e talvez uma valorização do significado da higiene, da limpeza e da higiene, né? Então, trouxe e veio esse boom. E só para contextualizar, nós da RL estamos no meio desse ecossistema, que é a distribuição. A gente ajuda os produtos a chegarem da indústria, chegarem dos consumidores finais, que são as empresas. Nós estamos no B2B, na limpeza profissional. Podem ser as limpadoras, as empresas prestadoras de serviço, os escritórios, as escolas, os hospitais, e assim sucessivamente. Importante essa introdução para dizer o seguinte: veio a pandemia, veio essa consciência, e veio um boom em março de 2020. Boom de vendas e acompanhado da... Por que houve um boom? Por causa da histeria que tomou conta das pessoas e das empresas. Elas ficaram literalmente histéricas. E não estou dizendo que é sem razão, não, porque com a falta de informação e com um inimigo terrível, invisível, que você não vê, mas vai matando as pessoas em escala bíblica, como é que você faz? Então veio uma histeria, todo mundo queria comprar tudo, desinfetante, tapete, jogar na porta. Felizmente, a gente, com o tempo, começou a ter um certo bom senso e ajudar as pessoas a tomarem decisões com base em bom senso. Então, pessoas começaram a se vender técnicas milagrosas de solução para combater o vírus, coisas extraordinárias da NASA, né, sistemas de desinfecção malucos, caríssimos, e porque a gente não tinha informação, então parecia que a gente precisava acabar com tudo, e aí a gente foi descobrindo que o vírus não sobe na mesa, não tem perna,
a superfície não era tão crítica quanto a transmissão das pessoas, a desinformação era muito grande. Vamos lembrar que a OMS disse que não precisava usar máscara no começo da pandemia. Depois se retratou rapidamente e tal, e fez com que isso mudasse. Então, nessa histeria, e começo a responder a tua pergunta, a gente teve um boom e depois uma queda incrível, porque o consumo foi para as casas das pessoas, para o supermercado, e os nossos clientes foram para casa, o pessoal que trabalha em escritório, os alunos das escolas, o pessoal sumiu do restaurante, né, do segmento Horeca, hotel, restaurante, cafés, catering, né, desapareceu. E, por outro, uma super demanda nos segmentos hospitalar e de varejo, principalmente supermercado, que tiveram uma demanda muito grande sobre produzir limpeza e tudo mais. Então, esse consumo migrou para casa e quem está posicionado nesses segmentos de saúde, de varejo e da indústria também, que não parou, obviamente, de alimentos e de produzir limpeza e tudo mais, teve um bom momento ali, mas com a ida do pessoal para casa, no segmento profissional, o consumo caiu. Caiu de 90%, vamos dizer assim, no segmento de hotéis e restaurantes, para em torno de 30%, 35% ou 50%, se você tivesse ligado a escritórios e outros segmentos de mercado. Então, teve um boom e depois teve uma queda muito grande. E tudo isso, para responder a tua pergunta, o que a gente fez? Bom, no âmbito local aqui, mandamos todo mundo para casa, do escritório, mantivemos o pessoal de logística e de manutenção. O resto foi para casa, como todo mundo fez, foi para home office, mas não dá, você não faz entrega, você não separa, não recebe produto, separa produto e entrega para os clientes, ainda digitalmente, precisa colocar num caminhão e levar para os clientes. Nós temos um conceito aqui na RL de venda consultiva, e isso nos aproximou demasiadamente dos clientes. E, além de ser parte da solução, nós ajudamos a acalmar, a trazer um bom senso. E o Guilherme falou algo muito positivo. Bastava, às vezes, aumentar a frequência da limpeza do que trazer um negócio da NASA que estavam vendendo naquele momento, caríssimo e que não, com resultado duvidoso. Então, treinar as pessoas, cuidar do operador de limpeza, né, do faxineiro, treiná-lo, fazer com que ele chegasse no trabalho de maneira adequada, no transporte, já foi mencionado. E aí nós passamos a fazer até mais do que protocolos, junto com uma rede que nós temos no Brasil, que se chama ALIA, desenvolvemos programas muito detalhados de limpeza e para todos os segmentos de mercado, acho que 11, 13 segmentos de mercado, para poder auxiliar essas pessoas e passamos a divulgar isso livre, free, gratuitamente, porque era informação, um processo detalhado, como é que se limpa o restaurante, a cozinha, a área industrial, os hotéis, as escolas, os escritórios, tudo personalizado para trazer informação e bom senso para que as pessoas pudessem reagir rapidamente, tudo isso com processo, com treinamento para o pessoal da limpeza. Isso foi muito positivo, nos aproximou muito do cliente, mas nós passamos a lidar com outros problemas muito sérios, que estamos lidando até hoje. Com o passado desse boom, as cadeias do nosso segmento, houve uma disrupção de fornecimento. Você tem boom de vendas, depois você cai vertiginosamente. O que a indústria faz? Teve gente que desligou máquina, né? Teve gente que precisou fechar a unidade, desmontar estruturas, né, de abastecimento, de logística, e aí você vê e aí você ouviu o boom, você tem uma inflação, porque você tem uma alta demanda num período curto. E a própria indústria de base não consegue atender essa demanda. Então, você não tem o produto e ele fica mais caro. Depois você tem o produto, mas não tem a demanda. A indústria desliga a máquina, se readequa à nova demanda, e agora que você tem a retomada, você não tem produto novamente para atender. Então, nós, desde o começo e até agora, e por mais um tempo, fiz uma consulta, nós estamos preparando um evento para a próxima semana, para o segmento de facilities, e eu consultei lideranças, né, que estão na Europa, Estados Unidos, para ter essa posição sobre como está a volta, como está o retorno, como é que estão as cadeias, o abastecimento, e é unânime, né, da Europa toda, os Estados Unidos, a questão do problema da disrupção das cadeias, da falta de produto e da inflação
galopante que está ligado a isso. Então, nós estamos nos virando nos 30 para abastecer, e aí você cria critérios para abastecer, por exemplo, quando faltava tudo, para quem que você entrega primeiro? Entrega para o hospital, entrega para a clínica, entrega para o pessoal de saúde, entrega para a indústria de alimentos, vai criando, vai ranqueando os graus de importância, e você vai dividindo e vai encaminhando as coisas para aqueles que mais precisam, né? Então, acho que isso vai melhorar o ano que vem. Então, nós estamos lidando muita proximidade, muita informação, muito treinamento, para que os clientes pudessem responder a isso com mais segurança, mais tranquilidade, com bom senso, e ter o mínimo de segurança para seja o nível de atividade que ele tivesse, parcial ou voltando e tudo mais. As escolas demandaram muito da gente agora, com informações para a gente poder atender essa volta. Indo para a segunda e última parte da pergunta, que eu adoro responder essa pergunta que você fez, das campanhas de conscientização, tem um outro conceito na limpeza, que é importante antes de falar das campanhas. O protagonismo do usuário, né? Em limpeza, se você, usar a expressão, José, porcalhão, faz sujeira, você gera mais sujeira para alguém que vai limpar. Você deixa um ambiente pior para a pessoa que vai usar depois de você. Então, você é protagonista, você pode ajudar a manter um certo grau de organização, de limpeza no ambiente, cuidar com esse ambiente que limpo. Você vai ter menos demanda de produto, menos demanda de serviço, pode se concentrar naquilo que é mais importante, ou seja, existe um protagonismo nosso que é equivalente à cidadania. Vale para o ambiente de trabalho, vale para a rua, para jogar lixo na rua, no metrô. Então, esse protagonismo, nós lá atrás, na RL, entendemos que ele era fundamental conversar com o público. Não adianta, você pode treinar o faxineiro, o operador de limpeza, você ter os melhores produtos e processos e ter um público muito mal educado que vai sujar mais do que precisa, e isso é incansável. Vão ter sempre queixas, né, muita reclamação. Nós sacamos isso há muito tempo. E o que a gente começou a fazer? Eu falei, nós precisamos conversar com esse pessoal. E aí eu tenho o privilégio, né, e todo esse aprendizado de ter militado no Acatu, Instituto Acatu pelo Consumo Consciente, então juntou esse protagonismo necessário para falar com os usuários, né, as pessoas que trabalham nos prédios, os alunos, não importa o público, com a pedagogia do Acatu, que é uma pedagogia muito legal, que fala pelo positivo, que gera engajamento. Então, nós começamos as primeiras campanhas com o Acatu, fazendo juntos a 4 mãos, usando toda a tecnologia, todo o know-how deles, né, com essa pedagogia de sensibilização, de entender que você é parte disso, né? Isso vale para a sustentabilidade, para o planeta, vale para a limpeza também. Aí nós começamos depois, sozinhos, a derivar para o tema da limpeza, e temos uma infinidade de campanhas para a Copa, para a pessoa, para a indústria, para o escritório, ligando o meio ambiente, limpeza, saúde, para que haja adesão e engajamento das pessoas, e criar um ambiente melhor para todo mundo. É um ato de cidadania. Isso foi um sucesso, estamos fazendo isso há mais de 15 anos, e estamos longe de esgotar o tema. Então, obrigado pela pergunta, porque isso é bastante relevante para nós, não deixar a pessoa que habita o edifício fora dessa conversa, porque ela também é parte da solução, não só os profissionais. Obrigado, muito obrigada, Ricardo. Acho muito importante esse olhar para o indivíduo, seja para que as pessoas não sejam invisíveis, né, no trabalho ali da limpeza, mas também para a responsabilidade daquelas que cada um tem, né, com o ambiente que ocupa, nas relações com as pessoas que fazem parte do ambiente que você está ocupando. Então, eu acho que é muito importante, e especialmente, né, nesse momento de crise com a pandemia, isso ficou muito mais evidente, né, que era importante a responsabilidade de cada um, de cuidar da sua própria saúde, da saúde do outro, cuidar do ambiente onde estamos, né. E aí, para a gente ir chegando no final do nosso painel, eu vou fazer uma pergunta aberta para os três, e vou começar pela ordem como a gente fez aqui, né, então primeiro com a Cássia, depois o Guilherme e o Ricardo. A pergunta é: eu gostaria de ouvir de vocês, brevemente, quais são as expectativas, as tendências que vocês estão já observando para o setor e sobre os aprendizados que vão ficar para o futuro, depois de toda essa crise, de todas as adaptações, até mesmo do fortalecimento das ações que vocês já tinham, de informação, de treinamento, de capacitação, o que fica, né, para o futuro? Cássia, por favor.
As expectativas, de certa forma, já foram ditas por todos, né? Então, quando o Ricardo, começando por ele, quando ele fala sobre não é preciso sujar, né? Não tem essa necessidade, é bem o seguinte, e o que a gente fala muito aqui na FACOP, para limpar não é preciso sujar. Então, que a gente não está falando dessa sujeira que se vê, é a sujeira invisível, né, que agora ficou bem forte com o Covid, mas que sempre esteve conosco e historicamente tem aí, né, várias coisas. Então, a primeira expectativa é essa. A expectativa mais forte, eu posso dizer aqui, da FACOP, né, a gente trabalha com essa questão de capacitação operacional, a gente soltou muita coisa, tem o portal que foi lançado durante a pandemia, houve um acréscimo de mais de 2.000% de acessos, em que a base operacional está fazendo o seu curso no seu celular também, gente. Então, assim, é mais um indício de que somos todos diferentes, mas temos um lado aí bem igual. Você falou, Juliana, da questão de diversidade, né, que as empresas estão tanto falando, e eu falo sempre, gente, olhar para este profissional ou qualquer outro também é respeito à diversidade. Isso também é respeito, é o nosso princípio, somos todos diferentes, mas enquanto pessoas, as necessidades de reconhecimento é a mesma. Quando o Ricardo falou que vem educando esse público, e a grande expectativa nossa é que seja também consciente do valor dessa pessoa, que ela também precisa desses cuidados. As empresas que estão já legitimamente fazendo trabalhos maravilhosos de sustentabilidade, compromissos sociais e tudo, insiram esses prestadores de serviço né, também, porque senão ele não vai fechar a cadeia produtiva dele, ele vai falar de quem está ali dentro, que está na folha dele, mas esse outro também tem uma corresponsabilidade dele, nem que seja social, né? Tem uma grande empresa, uma multinacional aqui do Paraná, que é um exemplo muito positivo, que tinha um gestor de contratos que ele exigia, por exemplo, que antes de pagar a nota fiscal mensal do prestador, que ele comprovasse que tudo que a convenção coletiva rezava, que estava sendo efetivado e estava chegando nesse trabalhador. Ele mesmo exigia que esse trabalhador recebesse os cursos da FACOP, né? Então a gente ia para a cidade, que ela não está aqui. Ele reportou que houve uma economia, no caso de copeiras, por exemplo, de toneladas de café e de açúcar, porque depois de capacitadas, entre elas, resolveram avaliar o quanto que ia e voltava de café da garrafa, a garrafa com açúcar voltava mais, enfim. E eles só foram descobrir isso quando fecharam o balanço e não entenderam por que tiveram tanta economia, sabe? Então, ele trazia toda essa consciência, era uma briga dele, e ele mesmo conversava com a prestadora para promover aquela pessoa. Então, ela está servente, nós vamos precisar de mais uma copeira, promove, então ele fazia todo esse incentivo. Maravilhoso, maravilhoso. Ele aposentou, voltou tudo ao normal que não deve ser normal. Então, a nossa grande expectativa é que profissionais são vistos como pessoa, que as empresas também, clientes, né, expandam todo esse trabalho para essas outras pessoas também, seja do seu quadro, seja não, para que feche toda essa cadeia produtiva e que a gente troque a roupa velha, porque com a roupa velha a gente não vai deixar de visibilizar essas pessoas, sabe? E não tenha medo de dignificar e reconhecer. Não é preciso, a gente precisa realmente, elas estão cuidando da gente e a gente cuidando delas, é isso daí. Então, falaria muito mais aqui, né, mas eu acho que resume bem nisso, sabe? E depois, no final, se for oportuno, Juliana, a gente deixa LinkedIn, os sites aqui, para quem quiser saber mais, entrar em contato, tá bom? Ótimo. Sim, muito obrigada, Cássia, muito obrigada. Eu que te agradeço a oportunidade. Guilherme, por favor.
Vamos lá, eu acho que a expectativa maior que foi criada é realmente pelo menos para mim, talvez ainda com aqueles diversos sonhos, né, de profissional, é de ver a educação realmente como o único caminho, né? Agora, eu acho que isso que dá uma sinergia muito grande também, com o Ricardo, com a Cássia, com todas as associações que a gente participa, é esse foco na educação, né? Então, tem alguns dados que é super interessante de a gente sempre falar. Dentro da Abralimp, né, você tem grandes empresas que fazem, que promovem a limpeza profissional, mas a maior parte são pequenos empreendedores, né, que fazem a limpeza acontecer. Então, aquele empreendedor que cuida ali de um escritório de advogados, é um empreendedor que cuida ali de um pequeno comércio, que ele tem ali 3, 4, 5 pessoas na limpeza que fazem aquela atividade, e a gente acredita que a educação que vai fazer isso, a gente falar de limpeza profissional, né, falar da importância da limpeza profissional. Então, a nossa expectativa é que a gente consiga ver um formato de trabalho diferente, né? Eu vou falar aqui um pouquinho, não é tão técnico, mas com certeza todo mundo que está vendo já viu. A pior coisa é você entrar num lugar e ver o pessoal limpando com pano e rodo, né? Aquele pano sujo, geralmente, né? Passando ali no chão. Não é isso a limpeza profissional, né? E a nossa missão como associação, como pessoas que se expõem para falar sobre isso, é de educação. Então, esse foi um momento muito importante, porque durante a pandemia, esse pano com rodo não cola mais, né? A própria pessoa que toma esse serviço, ou o próprio consumidor, ele já sabe que aquilo, de alguma forma, não é o correto, né? Às vezes ele não pode entender exatamente o processo, mas ele sabe que daquela forma está meio estranha. Então, isso forçou muito a elevar um pouquinho o padrão de qualidade nosso de limpeza. Quando eu falo nosso, do mercado como um todo, é óbvio que você tem N cenários. Quando você vai para uma indústria, para um hospital, isso não acontece, é inadmissível, mas eu estou falando ali daquele pequeno, né, do começo ali, do início. Então, isso foi muito importante. De olhar e falar, bom, eu preciso tecnicamente entender o que eu estou fazendo. E as ferramentas que o nosso mercado fornece são muito legais, né? Então, a Abralimp, a Facop, a gente tem diversos meios de capacitar esse profissional, capacitar esse empreendedor também a entender o que ele precisa entregar tecnicamente. Então, isso foi uma coisa que, eu vou falar que, para mim, foi algo que criou uma expectativa muito grande. De eu falar, agora acho que a gente consegue ter uma uniformidade melhor. É óbvio que é um caminho muito longo, não é um caminho que, por conta da pandemia, vai se evoluir, mas é um caminho que a gente conseguiu demonstrar que aquele colaborador ali da linha de frente, ele tem canais, ele tem oportunidade de se capacitar. A Facop é um canal importante, a Abralimp tem diversos cursos, e foi super legal o que a Cássia falou, de que esse pessoal, eles acessaram remotamente. Isso é muito legal de você falar assim, putz, dá para fazer, né? Eu não preciso ali ter uma sala de aula ali, ou esse cara, ele acessa lá pelo smartphone dele, absorve aquele conhecimento e no outro dia ele já está aplicando. Então, acho que a expectativa nossa maior é essa, dessa profissionalização da educação. Acho que a educação, para todas as áreas, não só para a limpeza, acho que é o melhor caminho para a nossa evolução, né? Guilherme, muito obrigada. Realmente, a gente precisa investir cada vez mais em educação, e é a partir dela que a gente vai transformar as realidades, reduzir as desigualdades em todos os sentidos, né? Muito obrigada. Com certeza. Obrigado a vocês. Ricardo, por favor. Vamos lá. Só antes de responder, eu não queria deixar passar batido, o Guilherme soltou uns dados sobre infecção, né, maior do pessoal da limpeza, e a pesquisa do HC, é importante registrar isso que aconteceu, né? No HC, os índices de contaminação dos médicos, incluindo o covidário, foi de 3% a 4%. Os enfermeiros, 14%. O pessoal da limpeza, 45%. E aí, ele mencionou, né, passou mencionando, dizendo, foi a vacina, mas o transporte público, com certeza, deve responder por boa parte desse evento. Então, esse é um dado que está muito bom esse papo, não podia deixar passar batido, né?
Bom, você fez a pergunta que não quer calar, né? Como será o amanhã? Né? Se acabar e quando acabar a pandemia, né? Como é que vai ser? Eu confesso que eu fico muito dividido entre uma esperança otimista de dias melhores e a triste observação da realidade que a gente está vendo nesta volta. Então, as pessoas se aglomerando, a volta, as festas, as festas clandestinas, vou dizer, a outra natureza, não vou nem comentar, mas as aglomerações, o uso do máscara, o negacionismo, é um assombro, né? Estão liberando jogos de futebol com distanciamento, você vai ver, está todo mundo um em cima do outro ali, e na fila para comprar ingresso. Então, eu fico muito dividido entre esse otimismo, essa esperança de dias melhores, e essa realidade que a gente já está vendo, essa tendência do que é voltar ao normal, né? E a pandemia está aí, a pandemia não acabou, continuemos atentos e nos comportando como merece um tema desse, vide a quantidade de mortos no Brasil, assombrosa, né? É um negócio, tivemos muitos momentos que a gente estava no pior lugar do mundo para estar na pandemia, é o Brasil, e hoje o tema não é discutir por quê, mas é registrar que isso não pode passar batido, essa insanidade, a maneira como a esfera pública, o governo central e o presidente lidou com esse tema e vitimou um monte de gente. Isso não dá para passar batido. Mas, então avançaremos? Sim. Em que grau? Não sei. Difícil. Vou dar 2 exemplos. Na gripe aviária, 2005, e na gripe suína de 2009, houve melhora, não tiveram essa dimensão, mas nós que estamos em limpeza profissional, em higiene pessoal, a gente viu isso, a gente percebeu isso, que mudou de patamar a lavagem das mãos, por exemplo, né? A consciência de si. O álcool gel não existia aqui. O álcool gel no mundo inteiro já era muito ativo nas áreas de saúde. Aqui na área de saúde, sim, mas não na quantidade, na oferta e na disponibilidade que a gente vê hoje. Nessas duas epidemias, não viraram pandemia, felizmente, já houve uma mudança, pelo menos em ambientes mais críticos, já se percebeu, e houve um delta. Nessa, eu espero que esse delta seja maior ainda, porque precisa de mais consciência e mais ação sobre como é que a gente vai viver de maneira diferente para enfrentar esse problema. De qualquer forma, eu acho que o saldo já é positivo. O ecossistema do setor de limpeza profissional está mais bem preparado. A gente teve que estudar, a gente teve que correr atrás de informação, a gente teve que ir atrás de correr de pedagogia para ensinar os clientes. Nós já estamos, vendedores, técnicos, consultores, pessoas de manutenção, nós já estamos muito melhores do que a gente estava 1 ano e meio atrás. Foi muito rápido, a gente teve que se preparar. Então, esse ecossistema melhorou, ele está mais pronto, está mais íntegro para responder esse tipo de coisa. Então, esse saldo eu acho que já é positivo, né? Então, estudar, aprender. Nós somos melhores profissionais, esse é o primeiro saldo. Agora, para finalizar, nós temos grandes oportunidades. Eu não sei exatamente quais são as tendências, mas tem oportunidades escancaradas, derivadas da pandemia, que nós poderíamos aproveitar, né, desse status que a limpeza profissional adquiriu. E o que são elas? Melhorar a gestão das empresas, valorizar e reconhecer os profissionais do setor, nós mesmos, né, os profissionais do setor, capacitação intensiva, educação, que foi acabado de falar, e a natureza do negócio da Cássia, capacitação intensiva da mão de obra, melhorar a remuneração, essa coisa de reconhecer e pagar mal também não funciona, né, quer dizer, sim, você precisa educar e reconhecer, inclusive pagando melhor, né. O uso intensivo da tecnologia que está disponível, acabaram de dar exemplo os dois deram o exemplo do celular sendo usado pelos faxineiros. É bárbaro. E essa tecnologia está disponível para gestão nos produtos, nos ativos dos desinfetantes, tem um sem número de tecnologias que serão aceleradas e nós estamos nos apropriando dela, e para educação e tudo mais. Né? Pesquisa e ciência, nós temos que... se você soubesse a quantidade de ciência que tem no macro processo de limpeza, né, então a gente tem que usar e abusar da pesquisa e da ciência. E, por fim, mostrar a conexão da limpeza com a sustentabilidade. Qualquer atividade de limpeza, você gera um poluente que tem que ser descartado de algum jeito. Dependendo como você descartar, você vai estar poluindo o ar ou a água, ou carregando a estação de esgoto, ou o rio, não importa. Essa relação de higiene e limpeza
com a sustentabilidade é direta, você não precisa raciocinar muito. Explorar esta conexão é papel nosso agora. Mudança climática, questão de renda, a questão da injustiça social, está tudo dentro da limpeza. A limpeza agride, né, com isso, esse ecossistema da limpeza. Resumindo, a gente tem que avançar em todas as áreas, no econômico, no social, ambiental, de uma vez só e muito. Obrigado. Ricardo, muito obrigada, e obrigada por retomar esse ponto tão importante com relação à perda de vidas, né, dos profissionais de limpeza profissional. Eu acho que até em respeito a essas vidas que foram perdidas, esse painel é muito importante para que as vidas, né, das pessoas que estão ainda na linha de frente, né, do combate à Covid, se você considerar que são elas que estão promovendo saúde, sejam mantidas, sejam valorizadas, sejam reconhecidas, né? Então, acho muito importante esse ponto que você tomou. E, né, nesse fechamento, você trazendo toda a agenda de desenvolvimento sustentável, você fazendo o link com o ESG, né, sobre as práticas sociais, ambientais e de governança relacionadas ao setor. É muito importante que as empresas estejam atentas a isso também quando olham para a sua cadeia de valor. Bom, a gente está chegando ao final do nosso painel. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço muito a Cássia, ao Guilherme, ao Ricardo, por toda a inspiração, por toda a reflexão e também por ampliar nossa visão a respeito do setor de limpeza profissional. Eu agradeço também a quem está aí do outro lado assistindo a gente. Se você gostou, curtiu, eu peço para você deixar seu comentário, curtir o vídeo, seguir também a gente nas nossas redes sociais e se inscrever no nosso canal para você receber a notificação dos próximos vídeos. E também, se você quiser acompanhar e saber o que aconteceu na conferência, né, que está sendo realizada desde junho, a gente tem uma playlist que chama Conferência Ethos 2021, onde você consegue assistir os painéis antigos também. Bom, é isso, eu agradeço a todos, até a próxima. Obrigado. A transformação dos minerais está na essência dos objetos e do modo de vida contemporâneo. A mineração produz a matéria-prima presente em quase todos os produtos que utilizamos hoje e que vamos fabricar no futuro. E para a Anglo-América, a mineração existe para melhorar a vida das pessoas em todos os sentidos. No Brasil, produzimos minério de ferro em Minas Gerais e níquel em Goiás. Em 2014, o Sistema Minas Rio foi inaugurado. Essa operação integra todas as etapas: lavra, beneficiamento, transporte por mineroduto e embarque no Porto do Açu. Em Goiás, temos operações nas cidades de Barro Alto e Niquelândia, onde produzimos ferro-níquel, material utilizado para a fabricação de aços inoxidáveis. Temos como meta sermos líderes globais em mineração sustentável. Isso significa, por exemplo, sermos uma empresa que colabora com a construção de comunidades prósperas, com foco em educação e saúde, e com um meio ambiente saudável, buscando reduzir o uso de água e as emissões de carbono nas operações. E assim, com compromisso e transparência, oportunidades e possibilidades de crescimento são criadas para todos os municípios e regiões que hospedam nossas operações. Anglo-América, mineração e pessoas que fazem a diferença. Todos os dias, criamos embalagens infinitamente recicláveis e contribuímos de diferentes formas para a sustentabilidade ambiental, social e econômica do planeta.
Grande parte dessa contribuição está na forma como tratamos uns aos outros e abraçamos as diferenças de ideias, comportamentos e atitudes. Porque na BOL somos uma só família, uma família que cultiva culturas, valoriza sotaques, respeita orientações, incentiva opiniões. Aqui, todos sentem que pertencem à empresa. Aqui, a nossa natureza inclusiva será para sempre infinita. E o que criamos pode até mudar, mas o que fazemos e como fazemos sempre fará a diferença. A gente não consegue acelerar o tempo, mas podemos acelerar ainda mais as nossas ações, usando o tempo que nós temos hoje para transformar o futuro. Por isso, a Braskem, alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para 2030, assumiu novos compromissos com as pessoas e com o planeta. Trabalhando em 7 dimensões diferentes, temos muitas metas para os próximos anos. Entre elas, a eliminação de resíduos plásticos, a ampliação do portfólio I'm Green, nosso plástico feito de material renovável e reciclado, a promoção da diversidade, equidade e inclusão e a neutralização das nossas emissões de gás carbônico até 2050 para combatermos as mudanças climáticas. Vamos transformar o mundo em um lugar mais sustentável para todos, deste tempo e dos próximos. Braskem, um futuro mais sustentável hoje. As formas de energia estão mudando e nós na Equinor também. É por isso que, além de petróleo e gás, investimos em energias renováveis. Apostamos na energia da inovação, na energia de criar valor local e em diversidade para a energia mais importante, a humana. Porque tão importante quanto produzir energia é fazer isso do jeito certo. Energia com E de Equinor. Brasil. O que essa palavra representa para você? A ideia de Brasil, assim como a de qualquer outro país, está em constante evolução. Somos muitos, somos diversos, somos movimento. E aqui na Gol, desde a nossa primeira decolagem há quase 20 anos, promovemos uma dessas versões de Brasil. Aquela que vê potência no encontro entre a simplicidade e a coragem da sua gente e sua intrínseca capacidade de inovar e produzir cultura, conhecimento e riqueza. Esse Brasil é forte e existe em cada um de nós. Nas grandes metrópoles do interior, na imensidão de nosso litoral e de nossas florestas. Nos últimos meses, experimentamos diferentes tipos de saudade. Das atividades mais corriqueiras, àquelas que nem sabemos descrever direito. Deu saudade de encontrar o Brasil. Ele está e sempre esteve aqui, pronto para superar desafios e te acolher. Nós conhecemos esse Brasil melhor do que ninguém. Sabemos que caminhamos em direção a tempos melhores e por isso convidamos. Venha matar as saudades do Brasil. At Heineken, we are all brewers at heart. To brew is something rather special. We bring together natural ingredients under the perfect conditions and transform them into something the world loves. As brewers, we also bring people together. We've always believed the best moments in life are those we share with others. Passion, enjoyment, and respect are in our DNA. But we want to be equally great at making a positive impact in a world that is facing huge challenges. Climate change, water scarcity, inequality, poverty. Over the past decade, together with our extended family, we have worked to brew a better world. We've made considerable progress, but in the coming decade, we want to raise the bar even higher, setting ourselves on a path to carbon neutrality across our value chain, maximize circularity, and replenishing the water we consume where it matters most. We will brew a culture that embraces inclusion and diversity, foster a workplace that is both fair and safe, and support communities where we can make a difference. And we will continue to advocate for moderation, address the harmful use of alcohol, and offer 0.0 alternatives so people always have a choice.
At Heineken, we know that while ambitions inspire us, it's our actions that define us. We are brewers and doers. Our journey requires the very best ingredients, our people and partners. We invite you to join us in raising the bar for a responsible, fairer and healthier society. Together, we will brew a better world. Cheers to that. A Hydro é líder industrial que constrói negócios e parcerias para um futuro mais sustentável. Desenvolvemos indústrias que fazem a diferença para as pessoas e para a sociedade. Transformamos recursos naturais em produtos e negócios relevantes para as pessoas, em um local de trabalho seguro e protegido para nossos 34 mil empregados em mais de 40 países. No Brasil, estamos presentes em toda a cadeia do alumínio, com a extração da bauxita, refino da alumina e a fabricação do alumínio primário no Pará, e as fábricas de extrusão em São Paulo e Santa Catarina. A Hydro está comprometida em liderar o setor na criação de um futuro mais sustentável, criando sociedades mais viáveis ao desenvolver recursos naturais em produtos e soluções de maneiras inovadoras e eficientes. Qual é o futuro que queremos? Uma coisa é certa: o futuro depende da forma que lidamos com o presente, do potencial dentro de cada um para inspirar, evoluir e transformar, para construir um mundo mais sustentável, ético e inclusivo. E o nosso compromisso é ser um agente dessa transformação. É isso que chamamos de impacto positivo. Impacto positivo é para todos. Por isso, compartilhamos esse novo jeito de existir no mundo, assumindo compromissos publicamente com um olhar transformador que é parte da nossa essência, dos produtos que oferecemos às causas que defendemos. Impacto Positivo é do Itaú, feito para você. Neste exato momento, estamos na mesa de milhares de pessoas ao redor de todo o mundo. Começamos com um propósito que é hoje construído por mais de 30 mil pessoas nas Américas do Sul e do Norte. Como a maior produtora de hambúrgueres do planeta e uma das maiores de carne bovina, reunimos famílias, aproximamos amigos ao redor das refeições mais deliciosas em momentos especiais e de alegria. O controle de qualidade inspira nossas ações de proteção ao bem-estar animal, ao meio ambiente e nos faz crescer de forma responsável. Nossas marcas são reconhecidas por seu alto padrão, maciez, suculência e aquele sabor diferenciado, conquistando o paladar de quem é apaixonado por carne, assim como nós. Paradise! Juntos, vamos continuar alimentando o mundo e as futuras gerações.